Então, gente, agora a gente vai abrir um espaço de tempo, né, para os convidados estarem falando, cada um com as suas temáticas. Nós vamos iniciar pelo Dr. Diego e também após o Dr. Leno. Se vocês preferirem, pode ser em conjunto também. Eles vão estar falando sobre questões de inclusão. O que tiverem dúvida, vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida com questões jurídicas, podem estar levantando a mão que a gente passa o microfone para direcionar perguntas. Aqui nós temos na mesa uma lista de presença, então a gente pede para que vocês, assim, no decorrer, né, possam estar assinando para a gente, tá certo? Obrigada. Obrigado mais uma vez. Nossa, depois dessas palavras maravilhosas, né? Depois desses depoimentos tão bonitos, né? A gente já começar falando sobre direito é uma responsabilidade gigantesca. Mas aqui estamos e a gente vai seguir com essa missão, né? Para a gente começar a falar sobre questões que implicam, né, toda a parte estrutural acerca das pessoas com deficiência, eu sempre trago como importante o que a gente pode considerar como direito, tá? Uma definição, digamos assim. Sempre que eu pergunto para uma turma, para uma plateia, seja em sala de aula, seja em algum auditório, eu sempre pergunto o que vem à sua mente quando a gente fala a palavra direito. E muita gente, a primeira coisa que as pessoas costumam, de modo geral, a dizer nas participações é: direito civil, direitos humanos, direito penal, algum tipo de crime. Então, a turma geralmente sempre traz essas premissas, essas palavras. E eu sempre costumo responder do seguinte modo, depois de abrir a palavra para o pessoal: o direito, gente, é tudo isso que vocês falaram, realmente, é tudo isso. Mas o direito, ele é uma ciência acima de tudo. Por quê? Porque o direito, enquanto ciência, ele regula a vida em sociedade. Seria possível nós vivermos em uma sociedade sem regras? Impossível, né? Se com regras a nossa sociedade já vive desse jeito, nessa loucura, né? Imagina sem regras. Então eu sempre costumo trazer que o direito é uma ciência que regula essas regras. Por isso que nós temos o direito civil, por isso que nós temos os direitos humanos, por isso que nós temos o direito penal, por isso que nós temos o direito do trabalho, por isso que nós temos o direito previdenciário, que é a minha área de atuação, por conta disso. Porque a sociedade precisa de regras e a sociedade precisa de alguém que nos traga essas regras. Então o direito é isso, é uma ciência. Mas mais do que isso, mais do que uma ciência, o direito ele nos traz deveres também. Deveres. Não vou ficar trazendo definições muito complexas, porque não é o momento. O momento é da gente fazer reflexões sobre o direito das pessoas com deficiência, sobre a legislação, sobre a prática, mas como eu toquei nesse assunto, eu acho importante dizer, né? Alguns contratualistas, né, Rousseau, Locke, etc., essa turma sempre trouxe a questão do contrato social. E o que esse contrato social nos traz em resumo, assim, de síntese? Que nós precisamos abrir mão da nossa liberdade, um pouco da nossa liberdade, para que o Estado nos dê garantias. Então é uma troca. Se a gente está submetido a regras, se a gente precisa dessas regras para viver em sociedade, viver de maneira harmônica, pelo menos em tese, de maneira harmônica em sociedade, automaticamente o Estado ele precisa nos trazer algumas premissas básicas, ele precisa nos dar
né, nos trazer uma contrapartida. Que contrapartida seria essa? Saúde, educação, assistencialismo e dentre outras vertentes, dentre outras situações. Então, se a gente vive em sociedade, se a gente tem direito a essas questões, aí sim a gente pode dar um próximo passo, que é o passo dos direitos humanos. Os direitos humanos que a gente vai tratar em conjunto aqui, né, o Leno e eu, mas que eu já começo dizendo que a Constituição Federal de 88, ela foi um marco na nossa história por conta de abraçar de vez, de abraçar em definitivo o verdadeiro papel dos direitos humanos, que as pessoas confundem. As pessoas confundem porque a gente vê fake news espalhados em todos os lugares, seja TV, seja rádio, seja internet, seja jornal impresso, etc. A gente vive assistindo essas fake news no sentido de que direitos humanos é soltar bandido, soltar criminoso. Direitos humanos não é isso. Direitos humanos é muito mais do que isso. Os direitos humanos, eles servem para resguardar as pessoas de crueldades. Os direitos humanos existem para resguardar as pessoas com relação ao direito a ter uma propriedade, a uma saúde, a uma educação de qualidade. Se na regra não funciona, aí já é outra coisa. Mas que o direito humano ele existe para nos resguardar nesse sentido, ele existe para isso. Ele existe para isso. Uma pessoa com deficiência, ela está dentro dos direitos humanos, mais do que qualquer outra pessoa, porque ela precisa das garantias, ela precisa do assistencialismo que a Constituição Federal traz. Ela precisa. E o nosso papel enquanto advogados, enquanto juristas, eu costumo dizer que isso é uma obrigação nossa. Na verdade, a partir do momento que a gente sentou numa carteira de faculdade de Direito, e a partir do momento que a gente saiu da carteira de faculdade de Direito, a gente tem a obrigação de garantir que as pessoas saibam disso. É nosso dever, nossa obrigação. Por isso que eu nunca rejeito um convite do pessoal unidos pelo autismo e da onda autismo. Não rejeito. Inclusive, semana passada, né, foi semana passada que a gente teve no CB, né, eu até comentei que eu tinha um outro convite para ir em uma escola aqui da cidade para tratar de um outro assunto diverso de pessoas com deficiência, etc. E esse convite eu tinha recebido antes. E eu remarquei com a escola, porque eu me sinto na obrigação de estar sempre presente em eventos como esses, sabe? E diante disso, gente, diante dessa questão toda dos direitos humanos, a gente tem tanta representatividade, sabe? Esses dias eu estava dentro de sala de aula falando do Darcy Ribeiro, né? Do Darcy Ribeiro, que foi vice-governador no Rio de Janeiro, no período do Leonel Brizola, etc. E esse cara ele trouxe tanta coisa assim, que eu não conhecia. Eu lembro um pouquinho sobre a obra dele, eu vi que o cara ele implantou o NB, o cara foi um dos responsáveis pela criação do Parque do Xingu, o cara foi ministro da Educação, o cara. Aí você vê o tanto que a gente pode contribuir, né? O tanto que a gente pode e tem o dever de contribuir. E os direitos humanos, gente, está inserido o tempo todo na nossa vida por conta dessas situações. A gente precisa colocar na cabeça da gente, a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas de que os direitos humanos não é isso que está sendo incutido aí em temas da vida. Tá? Não é isso. Os direitos
direitos humanos é a proteção à vida da pessoa, é a proteção à dignidade humana, é a dignidade da pessoa humana. E é isso que nós devemos fazer sempre. Pessoas como Berenice Piana, pessoas como Marcos Mion, pessoas que fazem a diferença e que lutam por essa contribuição, pessoas como vocês que estão sempre com esses eventos maravilhosos, e não só os eventos que a gente sabe que o trabalho do pessoal da onda e o trabalho do Unidos pelo Autismo não fica só aqui. Não fica só aqui. O trabalho dessa turma é fora daqui. É muito maior até fora do que desses eventos. Nas reuniões, na representatividade, né, nas pautas que eles pegam a cada evento e que vão para a luta, vão para a frente de batalha, literalmente falando, colhem as demandas. E a gente está sempre à disposição para ajudar, para orientar, para auxiliar. Na nossa área de atuação, a gente tem muito caso de BPC, né? de benefícios que as pessoas com deficiência necessitam muito. E quando eu falo aqui pessoas com deficiência, gente, logo a gente vai falar disso, mas é porque a pessoa hoje com transtorno de espectro autismo é deficiente, é considerada deficiente. Então, quando eu falo de pessoa com deficiência, estou falando de um modo geral para que vocês tenham essa ideia fixa também. E quando a gente se depara com casos no nosso escritório de benefícios assistenciais, do BPC, do LOAS, etc., a cada cliente que nos visita é uma revolta diferente, né, da nossa parte. Porque são benefícios negados o tempo todo e de maneira totalmente contraditória, onde já se viu uma perícia médica que coloca no relatório médico que a pessoa está com as unhas bem feitas, corada, cabelos bem cuidados, bem aparentada, e aí coloca lá no finalzinho, alega, segundo os laudos médicos, que é portadora de deficiência tal, CID tal, mas não possui incapacidade permanente. Não possui incapacidade para o trabalho. Gente, essa a cara que eu vi quando. Hoje eu não fico mais, hoje eu olho, é natural, mas é cada absurdo. Parece que é aquele relatório médico Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? É aquele relatório médico Ctrl-C, Ctrl-V. Parece brincadeira que eu vou falar, mas eu estou no ponto de orientar os clientes, quando vão fazer uma perícia médica dentro do instituto, a irem desarrumados, literalmente. Ela teve que deixar o cabelo sem pintar, sem fazer, igual a mais velha, que ela continuava quase com ele. Sim. O meu filho foi ligar, meu filho tem 13 anos e falou assim que ele não tem incapacidade, não é incapaz a longo prazo. Sim. Ele tem 13 anos, é autista, tem TDAH, tem deficiência de CCD e foi negado. Sim, são esses absurdos que a gente se depara no nosso dia a dia, na nossa rotina. E como combater isso? A gente sempre tem buscado o judiciário, porque a gente não tem visto condições de recurso dentro do Instituto Nacional de Seguridade Social, infelizmente. E na justiça também é complicado, mas a gente tem que lutar, a gente tem que perseverar. Graças a Deus a gente tem hoje, eu digo para vocês assim, de coração aberto, que a OAB Uberaba ela tem uma comissão de direito previdenciário
previdenciário muito atuante. Eu não faço parte da comissão, apesar de ser previdenciarista, mas eu acompanho o trabalho do pessoal, da doutora Mayla e do restante do pessoal, da doutora Natália, que tem feito constantes reuniões com o Poder Judiciário aqui de Uberaba e também com o INSS de Uberaba, para que essas situações melhorem, sabe? É tudo a longo prazo, gente. Não adianta, é tudo a longo prazo, a gente vai apelando daqui, a gente questionando dali, a gente querendo comprar briga mesmo por conta dos nossos direitos. É assim que a gente vai caminhando. Mas esses absurdos acontecem o tempo inteiro, infelizmente. E a gente pode, claro. Eu gostaria de saber se essa informação procede. Falaram que agora, mesmo a mãe da criança autista trabalhando, a criança tem direito ao BPC. Essa informação procede? Mesmo a mãe trabalhando? Sim, tem direito, porque o BPC, gente, ele é individual. Ele é individual. Sim. O que pega é a renda familiar no geral, só que já tem entendimentos do Poder Judiciário de que tem que ser levado em consideração outros fatores, não é só a renda. Eu digo para vocês por conta do seguinte: quando você busca a via judicial, o INSS também tem isso, mas quando você busca a via judicial, vamos para a via judicial. A pessoa ela recebe em casa um assistente social, faz uma visita. E o assistente social, nos critérios que ele responde, ele traz o seguinte: qual o bairro que a pessoa mora, se é um bairro periférico, se é um bairro tradicional, por exemplo, qual é a situação da residência que a pessoa mora, se é uma casa mais humilde, se é uma casa para uma pessoa, por exemplo, de classe média, classe alta, classe média alta. Eles olham tudo isso: o bairro, a localização da casa, se é periferia, se não é, se a casa está em boas condições, se está, se a família tem, por exemplo, 2 carros, um carro, não tem carro, como que vive. Eles olham quantas pessoas moram na casa, quantas pessoas que trabalham, quantas pessoas que moram na casa têm carteira assinada, se aquela renda é suficiente para fazer com que todo mundo viva de maneira satisfatória, ou se eles passam necessidade mesmo assim. Então é uma série de questões que eles levam em consideração. Porque aí no final eles falam, olha, a pessoa ela vive em estado de miserabilidade. Ou então eles colocam assim: embora fulano de tal possua um emprego com uma renda XYZ, as condições em que eles vivem hoje, levando em consideração a quantidade de pessoas, familiares, etc., não são suficientes para que eles saiam do estado de miserabilidade, por exemplo. Eles colocam isso nos relatórios, e aí depois passa por uma perícia médica que complementa aquele laudo. Então são 2 tipos de perícia. Então o que eu posso te dizer é que hoje em dia o critério, pelo menos o critério abordado pelo Poder Judiciário, é muito mais complexo do que apenas a questão da renda. Eles têm que olhar uma série de fatores, porque às vezes eu ganho um salário de R$2.000, um exemplo. Às vezes eu ganho um salário de R$2.000, mas na minha casa eu convivo com mais 5 pessoas. E só eu recebo esse salário. E aí meu filho tem deficiência. Ok, a deficiência é dele. Então automaticamente o BPC vai ser dele. Não é do pai, não é da mãe, o BPC é dele. Então essa renda, ela vai ser distribuída, entre aspas, para os 5 que estão ali. Essa renda é suficiente para sustentar 5 pessoas? Não. Eu moro num bairro periférico aqui na cidade de Uberaba. A minha casa é uma casa cujo financiamento é enorme, o valor é altíssimo. Com esses R$2.000, quanto que eu pago? Quanto que eu pago de tudo ali? O que sobra no final do mês?
isso é levado em consideração. É levado em consideração. E aí, a partir daí, vem o laudo médico, que da Justiça Federal é um pouco melhor, não posso dizer 100% melhor, mas é um pouco melhor. É um pouco melhor. E aí o juiz decide, e se ele decidir de maneira não satisfatória, aí existem os graus recursais e tudo mais. Mas, a princípio, o que eu posso te dizer é isso, que não é levado em consideração apenas a renda, é levado em consideração vários fatores sociais para que você chegue, pelo menos em tese, à conclusão. Tá bom? No caso, por exemplo, a família que recebe esse benefício, essa pessoa, essa criança, às vezes, né, o benefício vai desde criança, vai acompanhando a criança com o passar do aumento da idade. Essa pessoa pode vir a trabalhar depois e perde o benefício ou pode manter o salário dela e o benefício? Tem uma nova lei, né? A pessoa com deficiência, ela pode receber tanto o LOAS quanto o salário, por exemplo. Estava tendo essa lei que vai entrar em vigor, vai? Eu vejo as pessoas com deficiência não procurando emprego em virtude do risco de perder o benefício. Sim, a questão do emprego, no caso, tem que ver, teve uma reforma na LOAS e eles estavam justamente verificando essa possibilidade, poder trabalhar, continuar recebendo BPC. Então, isso é uma questão que a gente precisa estudar. Mas realmente essa possibilidade estava sendo avaliada. Tá? Agora, toda essa questão que o Diego falou aí a respeito do BPC, eu queria até fazer uma observação que esse mito da renda mínima precisa ser quebrado. Porque às vezes a pessoa acha que não tem o direito de receber, às vezes só olhando o critério da renda mínima, da renda máxima, né, na verdade, do teto que recebe ali na família. Mas é uma questão que, se for levada ao judiciário, o juiz ele vai observar outros critérios, que são os critérios que o Diego bem falou, para que seja concedido esse benefício. Então, é uma barreira, um mito que precisa ser quebrado, que eu vejo muita gente que deixa de entrar, que deixa de buscar esses direitos por causa dessa renda. E uma outra questão também que eu queria trazer é referente à educação. A educação é uma questão, assim, pelo menos nas escolas aí, a gente sabe que deve haver os direitos de inclusão devem ser melhores tratados, ter um melhor tratamento ali, e isso não acontece muito na prática. A gente vê que está havendo ali uma questão embrionária, daqui uns 20 anos pode haver uma melhor inclusão, e vai haver, né? Eu acredito que a gente está encaminhando para isso, mas o que a gente vê, por exemplo, escolas que às vezes negam de fazer a matrícula de uma criança com deficiência, e essa negatória, ela não é nem, é uma coisa muito intrínseca, não é uma coisa explícita. Ela não fala, olha, eu não vou aceitar o seu filho na escola porque ele é uma pessoa com deficiência. Ela não fala isso. A escola às vezes fala, olha, eu excedi aqui o número de vagas para alunos com deficiência e não posso matricular seu filho aqui, justamente por isso. Então, por essa razão, fica uma questão muito difícil de comprovar na justiça. E eu vejo muitos pais aí, assim, querendo entrar na justiça por esses motivos, porque a escola realmente ela é obrigada a matricular a criança. Lei nenhuma, não tem lei que fala de limitação de vagas, de limite de vagas para crianças com deficiência nas escolas. Mas eu acho que entrar na justiça por esse motivo seria a última das opções.
porque cria uma situação desgastante, o processo demora, dá trabalho, gera gastos. Seria a última das opções. O que seria a primeira opção é a escola entender e a escola se adequar a essas situações, que é o que precisa realmente acontecer. Mas se não tiver jeito mesmo, porque a gente sabe que tem pais que têm filhos típicos e filhos atípicos, e às vezes vai colocar o irmão na mesma escola que o outro. Aí como é que faz? Esse irmão, essa criança atípica precisa estudar junto com o irmão, que né, fica mais fácil, questão de transporte e tudo mais. Aí vem a questão do judiciário, beleza. Aí nesse caso seria bom entrar na justiça, até mesmo para a escola, para ter para a escola, como se fosse um castigo ali, né? A questão é uma multa alta que a escola deve pagar se for verificada essa questão da falta de inclusão. E uma outra situação também, com relação à educação, às escolas, é justamente aquele apoio, né? A educação assistida. Bom, a gente não sabe como será essa assistência, se a escola vai colocar um estagiário lá, se a escola vai colocar uma pessoa qualquer lá, sem experiência. É uma questão preocupante também, né? A gente precisa ter uma lei mais específica para falar como vai ser essa pessoa, de que forma essa pessoa vai trabalhar, se ela vai acompanhar só uma pessoa com deficiência, se ela vai acompanhar outras, como que vai se dar isso, de que forma. E uma outra situação também, já saindo dessa parte da educação e passando para a saúde, né? A gente, graças a Deus, teve a questão do STF, pôs a mão no coração e voltou a questão do rol exemplificativo da saúde. O que é esse rol? Né? A ANS ela tem uma lista de doenças, de situações em que podem ser tratadas pelo SUS. Mas essa lista é uma lista somente exemplificativa. O que isso quer dizer? Se chegar alguém com um problema diferente ou com uma situação diferente da que está na lista, o SUS é obrigado a cobrir. A saúde aqui é obrigada a dar cobertura para essa situação. Mas o STJ, né, no ano passado, transformou essa lista numa lista taxativa, ou seja, se surgisse alguém com problema fora daquela lista, o SUS não poderia cobrir. Aí foi onde o STF voltou atrás dessa decisão e agora, novamente, isso pode acontecer. Mas isso, por que aconteceu? Por que o STJ fez isso, né? Por que ele transformou essa lista numa lista única, numa lista taxativa? Porque isso é um trabalho que os planos de saúde fazem que é um trabalho quase que eles reúnem todo o jurídico deles ali, porque é um trabalho corporativo onde eles veem o seguinte: olha, eu tenho tanto de receita, eu estou recebendo o mesmo tanto de receita, só que as despesas estão aumentando, porque, por exemplo, uma pessoa com espectro autista, o tratamento é um tratamento diferenciado, é quase como uma jornada de trabalho, tratamento com um autista. Então, demanda muitos gastos das operadoras de plano de saúde. Aí é onde elas fazem aquele lobby todo e fazem um trabalho descomunal para tentar limitar a lista, justamente para não gastar com essas situações. Então, aí também que a gente vê uma certa resistência com relação à inclusão da pessoa com deficiência. E é uma luta que tem que ser diária para que a gente possa incluir na educação, na saúde. Pois não? A quantidade de terapias, a quantidade de psicólogos, ou colocar como se o autista precisasse só de 10 sessões e aquilo fosse resolver. É isso aí. Depois
voltaram atrás por causa do movimento que foi contra essa decisão. Porque era uma decisão que estava encaminhando para ser consolidada. Uma situação que estava gerando muita preocupação, porque a saúde é um direito constitucional. A Constituição Federal, como até o Diego falou, ela traz a questão dos direitos humanos. O artigo 5º ele fala dos direitos individuais e coletivos, fala que todos são iguais perante a lei e todos têm direito à vida, direito à liberdade. Aqueles direitos dispostos lá no artigo 5º. Mas a gente sabe também que tratar todos com igualdade, a balança ficaria no contrapeso. Então, por exemplo, pessoas atípicas têm que ser tratadas de uma forma especial para que haja um equilíbrio nessa balança, nessa igualdade. Um exemplo claro também é uma reserva de percentual para pessoas com deficiência em concurso público. Por que tem que ter essa reserva de percentual? Aí vai chegar uma pessoa típica e vai falar, mas e os direitos iguais? Cadê? Não, peraí. A gente precisa de ações afirmativas para equilibrar essa balança. E era justamente isso que as operadoras de saúde estavam indo contra. Por quê? Porque o lucro deles, nos cálculos que eles fizeram, estava diminuindo. E eles querem ganhar cada vez mais. E não importa com a saúde de ninguém para isso. Eles só querem dinheiro. Graças a Deus eles voltaram atrás. Por isso que a luta tem que ser árdua, tem que ser diária, tá, gente? São ações afirmativas que não atrapalham em nada a vida de ninguém e precisam continuar. Tem que levantar a mão que eu levantei muito baixo. Pessoal, então assim, alguém tem alguma pergunta? Eu vou encerrar por aqui. A minha pergunta tem a ver com a ecoterapia. Parece que a ecoterapia foi colocada como uma forma de tratamento que o plano de saúde deveria servir, né? Como que faz essa questão? Tem que procurar o médico tem que fazer indicação para poder fazer a solicitação? E se por exemplo, vamos supor que fosse a AME tem a parceria no caso de quando a atividade é paga. Aí se a AME não é cadastrada no convênio, como que aí a Unimed, por exemplo, que estaria tendo essa comunicação? A minha pergunta foi relacionada à ecoterapia, que é incluído como uma oportunidade de tratamento para as crianças. E aí eu gostaria de saber como que eu devo proceder para solicitar a ecoterapia e conseguir direto da Unimed ao plano de saúde. Isso, tem que ser feita uma solicitação, tem que pedir uma autorização, o médico faz o encaminhamento, mas se tratando de operadores de plano de saúde, eles são complicados. Então, eles negam muito fácil qualquer solicitação. Aí é onde vai parar para o judiciário. Aí se houver a negatória em mídia, vê que faz uma notificação, porque eles devem cobrir isso. Todo tratamento, porque, novamente, a lista da INS naquele rol é meramente um rol exemplificativo. Então, se naquele rol não tiver situações que envolvam, por exemplo, a ecoterapia, não tem problema. Tem que fazer a solicitação, tem que pedir. O plano de saúde negou, vai para o judiciário e pede uma liminar na justiça para ter o direito adquirido ali. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Referente ao Bolsa Família, é só a gente ir até o CRAS dessa vaga? Sim. Você tem que passar pelo CRAS, né? Porque você vai passar por. Primeira coisa que eu te indico fazer, procura na internet, coloca lá CRAS Uberaba, porque você tem que saber qual que é o seu bairro específico, tá? Porque não adianta você ser de um bairro X e no CRAS do bairro Y. Primeiro você tem que procurar saber qual o CRAS que atende o seu bairro. E aí, uma coisa que eu já te indico, para não perder viagem, já dá uma ligadinha antes,
Geralmente porque você vai ser inserido num CAD único, né? Então seria a identidade, seria a CPF, seria o comprovante de residência, seria também carteira de trabalho, né? Seriam esses documentos básicos mesmo. Mas o ideal é você procurar qual CRAS que atende o seu bairro, dá uma ligadinha antes, porque tem CRAS que funciona à base de agendamento, e tem CRAS que, se você chegar, você já pode ser atendido na mesma hora, no mesmo momento. Eu sei que no caso do Boa Vista, você consegue ser atendido sem agendamento, mas outros CRAS, pelo que eu já vi de algumas pessoas me contando, o ideal é você dar uma ligadinha antes. Mas em tese são esses documentos, porque você vai ser inserido no CAD único e logo começar a receber o benefício. Oi. A respeito da inclusão na escola, meu filho, ele sempre, desde o pré, ele estuda na escola municipal. E o laudo dele, o diagnóstico dele foi fechado de autismo há 2 anos. Então foi fechado durante a pandemia. Então ele não deixou na escola, porque não estava tendo aula presencial, era só online. Mas ele já tinha o laudo lá do TDAH, do CSPD, das outras comorbidades que ele tinha. Este ano foi negado a professora de apoio, porque disseram que só era a professora de apoio só para quem tinha autismo, quem era intolerante, e que ele não precisava que ele ia com ele sozinho. Então, eu voltei na médica, expliquei tudo para ela, mostrei vídeos do meu filho, ela falou assim, não, seu filho é autista. E colocou o CID, tudo, eu levei para a escola. Foi uma luta, mudaram ele de sala, afetou, ele começou a tomar remédio para depressão, porque tiraram os amigos, que ele só tem 2 filhos, e levou ele para a educação. E colocou uma professora de apoio. Só que é um apoio, o meu filho, é um apoio mentiroso, porque a professora de apoio, às vezes não sabe explicar na matéria para ele. Ela fala assim, mas eu não sei fazer isso. Ou ajuda na hora que o professor vai corrigir está errado. A professora de apoio é 7 anos, tem 13 anos. Então é muita matéria. Aí ele já está com ansiedade, ele quer ir no banheiro, aí ele não consegue copiar. Ela fala assim, copia, você está com preguiça. Isso é preguiça. Aí ela explica, ele não entende. Aí ele fala muito curtinho. Ela fala assim, isso é preguiça de aprender. Eu nunca vi isso, preguiça de aprender. E o meu filho está com depressão. Ele tomava só medicamento, que era o escuridão, agora ele está tomando fluoxetina, porque ele está com depressão. E tem vários alunos de pessoas do nosso grupo que estudam lá e recebem um tratamento excelente. E o meu filho está sendo desse jeito. Aí eu quero saber, porque eu já fui lá, já tentei conversar com uma boa, já fiz de tudo. O filho dela, ela é minha amiga, o filho dela estuda lá e recebe um tratamento totalmente diferenciado do meu filho. Eu quero saber o que a gente faz com isso, porque eu tenho lá, com todos os filhos. Aí eles acham que o meu filho não precisa. Aí, não sei se é uma pirraça, o que é, porque eu fui atrás dos meus direitos. Toda mãe tem o direito de lutar pelo seu filho. Se eles estão fazendo uma perseguição do meu filho, porque ele chega da escola, mãe, eu não consegui copiar. Aí eles falam assim, copia, é preguiça, ele não sabe fazer resumo. Aí pede para fazer apoio em páginas do livro. Aí ele fala comigo, eu não consigo fazer. Ela fala só você olhar e ver qual que é o assunto principal. Eu falei, essa bola, eu não sei qual que é o assunto principal. E ele não leva a dificuldade dele como. E eu estou sofrendo com isso. Eu quero saber, dentro desse direito, o que eu posso fazer com o meu filho, respeitar os direitos dele, o algo dele que ela escola. Olha, é o seguinte, até como eu falei, a questão da educação, entrar na justiça, dá para entrar, mas entrando na justiça, você vai ter a mesma confiança de manter seu filho na mesma escola? É porque a gente não sabe se os profissionais estão assim já, agindo dessa forma, para mim totalmente despreparado.
totalmente antiprofissionais de fazer isso, entrar na justiça às vezes pode ser um desgaste, pode gerar um desgaste, mas tendo meios de prova, comprovações de que esse profissional de apoio não está trabalhando da maneira correta, de que o seu filho está sendo isolado, pode entrar e o colégio pode, no caso do município, ele pode ter que pagar uma multa. Mas o problema é esse. Ele tem 13 anos. Ele chega em relatar a situação. Eu vou na escola, solicito uma reunião, eles falam assim, não foi isso que aconteceu. Como eu vou provar? Então, É a palavra do meu filho. esse é o problema. O problema é provar. E o processo pode gerar muito desgaste para lá no final, às vezes, ter uma improcedência. É um julgamento improcedente. O microfone está boca. Mas você pode ter um julgamento improcedente, de sua causa. Isso pode gerar mais dor de cabeça ainda. Então, o que a gente recomenda é observar como é que seu filho está sendo tratado e ver se ele se compensa ou não manter na mesma escola, porque se tratando de colegas hoje, as crianças elas estão muito mais inclusivas do que a própria escola. Eu acredito que se eles tivessem mantido o seu filho na sala com os outros colegas, ele não estaria com depressão, ele estaria até se desenvolvendo melhor, lógico, com um profissional de apoio. E quem que é esse profissional de apoio? Qual que é a formação dele? Ele tem experiência para essas situações? Eu acho que ela é despreparada, porque uma professora de apoio, ela tem que ter a capacidade de explicar o exercício para o aluno, sabe? E ela não conseguia explicar certas questões de matemática. Então é isso que a gente fala, tem que ter uma lei especificando quem vai ser esse profissional de apoio, até assim, quantas pessoas ele vai acompanhar, quantas crianças ele vai acompanhar, porque é o seguinte, às vezes a criança, de que forma ela vai se desenvolver? Por exemplo, olha, hoje você vai focar mais em matemática, agora você vai focar mais em português, ou ali tem que ter um trabalho assim. E se não tiver, entrar no processo, igual eu te falei, vai gerar um desgaste